Paramahansa Yogananda Bhagavad Gita, capítulo 12, parte 4, a natureza da reta ação. A única maneira de alcançar a perfeição descrita aqui é meditar. Fazer afirmações sobre a serenidade em estado de tensão muitas vezes produz o efeito contrário de gerar mais tensão. Seja como for, só se pode aludir produtivamente à serenidade quando o íntimo está sereno. E a calma interior só se estabelece quando são repelidos os pensamentos na meditação. 2.49. A ação com vistas a resultados é muitíssimo inferior à ação orientada pela sabedoria. Por isso, ó Dhananjaya, que em tudo a sabedoria te oriente. O fracasso aguarda as ações executadas com o objetivo de colher frutos. 2.50. Quem está unido à sabedoria cósmica não sofre os efeitos nem da virtude nem do vício, ainda que viva num corpo. Por isso, devota-te pela sabedoria, a alcançar a unidade do yoga. Essa é a única ação reta. 2.51. Aqueles que dominaram seus pensamentos escapam aos limites da mente e mergulham na sabedoria cósmica. Eles, percebendo a natureza ilusória do ego, se libertam das cadeias do renascimento e atingem o estado que transcende todas as aflições. O sofrimento nunca foi parte deliberada do plano de Deus. Esse plano previa que todas as ações realizadas em contradição com ele gerariam dor. Tratava-se de uma necessidade impessoal. Por exemplo, se o calor de um forno não nos queimasse quando o tocássemos, quando nos protegeríamos de possíveis danos ao nosso corpo, nossa dor é também nossa proteção, não um indício de que Deus deseja nosso sofrimento. Reza a lenda que, quando criou o universo, Deus o fez perfeito. Homens e mulheres, reconhecendo a necessidade de viver em perfeição, puseram-se a meditar e logo retornaram ao seio de Brahma. Uma e mais vezes fizeram isso, sempre com o mesmo resultado. Deus então decidiu: imponhamos a ilusão aos homens. Eles precisam lutar, progredir por tentativa e erro, descobrir o tipo de ação e atitude conveniente que os conduzirá à bem-aventurança e à liberdade. Eis porque nos vemos nesta enrascada. Escrituras como Bhagavad Gita se propõem a conduzir o homem do labirinto de Maya para o ar livre, da comunhão com a fonte infinita da bem-aventurança. 2.52. Quando tua percepção varrer as névoas escuras da ilusão, ficarás indiferente a tudo quanto porventura tenhas ouvido a respeito deste mundo e do próximo. Em outras palavras, você se estabelecerá firmemente na esfera da percepção da verdade. 2.53. Quando teu discurso já não for abalado pelas opiniões, mas permanecer sereno na beatitude da alma, então alcançarás a união final com Deus. 2.54. Disse Arjuna: ó Keshava Krishna, como saber se alguém conquistou a sabedoria serena e ora permanece em união com Deus? Como ele fala, se senta, caminha? A pergunta de Arjuna é típica daqueles que ainda não têm luzes suficiente para indagar: como se comporta o homem de Deus? Pode sua santidade ser notada a partir do modo como fala, se senta e caminha? Haverá outros aspectos, essa implicação da pergunta de Arjuna que distinguem essa pessoa de gente comum? A resposta de Krishna, como veremos, alude à causa do comportamento santo, não a seus efeitos. Uma pessoa divina não difere, em essência, das demais. Sua consciência interior é que engendra as diferenças porventura observáveis. O yogi, uma vez que Krishna não dá resposta direta a essas perguntas, embora ela talvez seja do interesse de muitos, exibe um alegre magnetismo no próprio tom de voz. No caso do meu guru, quer ralhasse ou encorajasse, pregasse, às vezes com voz estrondejante, a uma multidão, ou falasse descontraidamente a um pequeno grupo, suas palavras sempre vibravam num tom de beatitude ponderada e sábia. O yogi senta-se ereto, como o meu guru fazia sempre, permitindo que a energia flua livremente pela espinha. Quando caminha, caminha tranquilamente, sem pressa nem precipitação. Seu andar revela que ele está concentrado na região da espinha. 2.55. Ó Partha Arjuna, quem renunciou a todos os desejos e se contenta apenas com o eu, a esse se pode considerar imerso na sabedoria.
Em suma, seus movimentos e gestos mostram seu estado interior de consciência. Sua voz tem a vibração da sabedoria serena. Sua postura é descontraída, nunca inquieta, e demonstra contentamento absoluto. Seu passo é regular e sereno. Um dia, Yogananda, jovem ainda e percorrendo os Estados Unidos com a missão de divulgar os princípios do yoga, estava atrasado para uma palestra e saiu às carreiras a fim de chegar a tempo. Alguém o advertiu: não fique nervoso. Pode-se correr novamente, replicou o mestre, ou correr. Pode-se correr nervosamente, replicou o mestre, ou correr calmamente, mas não correr quando necessário é sinal de indolência. 2,56. Aquele cuja consciência não se abala com a aflição nem se excita com a boa fortuna, aquele que já não apetece os afetos terrenos, não sente medo ou cólera, esse homem merece ser considerado um muni de sólido discernimento. Muni significa aquele que dissolveu sua consciência egóica em Deus, afastando-a do testemunho distorcido dos sentidos. O medo nasce da ideia do fracasso, quando se quer obter o sucesso, a cólera do desejo frustrado. O Muni está além dessas emoções centradas no ego. 2,57. Aquele que, independentemente das circunstâncias, a nada se apega, não se inebria com o bem e não se deprime com o mal, é um homem de sólida sabedoria. Assim como o cisne desliza a flor das águas sem que estas o toquem, assim um homem sábio vai pelas correntes da vida, sem que estas o afetem. Paramahansa Yogananda emprega frequentemente a analogia dos filmes, ressaltando que eles criam a ilusão de realidade pela simples associação de luz à sombra, e mais recentemente de cor, não passando tudo isso de emanações do raio único de luz que sai do projetor. Um sábio iluminado não se deixa afetar no íntimo pelo filme da vida. Não quer dizer que seja empedernido e indiferente. Sua impessoalidade deriva do fato de nada desejar para si mesmo, e como sua percepção de tudo e de todos vem de dentro, com todos e tudo simpatiza, rejubilando-se por causa deles quando estão bem e lamentando-os quando estão mal. Também teme por suas más ações e as consequências que terão para eles. Seu único desejo, se, por compaixão, ainda cultivar algum, é ajudar os semelhantes a encontrar a Deus. 2,58. Quando o yogi, como a tartaruga que recua a cabeça e membros para dentro da carapaça, consegue tirar sua energia dos objetos de percepção sensorial, consolida-se na sabedoria. O controle daquilo que Yogananda chamava de telefones dos sentidos é imprescindível para a meditação profunda. Controlar os sentidos pela retirada da energia é o significado verdadeiro de pranayama. Yama, controle do prana, energia. Pranayama é uma condição, não uma técnica. A prática do pranayama visa obter o controle da energia. Esta estrofe oferece uma prova, entre muitas outras, de que o Bhagavad Gita, embora contemple todos os caminhos para Deus, dá ênfase especial ao Raja Yoga, que ensina como atingir o objetivo, a união com o divino, e não diz apenas, buscai a Deus. O prana é muitas vezes identificado com a respiração, e pranayama, com os exercícios respiratórios. Há de fato uma ligação estreita entre a respiração e o fluxo de energia no corpo. Paramahansa Yogananda não se fartava de dizer, não respirar é não morrer. Os exercícios respiratórios do yoga têm o propósito de capacitar o praticante a vencer a necessidade normal de respirar, típica do corpo. A não respiração não é kumbhaka, no sentido de reter intencionalmente o fôlego. Não, a verdadeira kumbhaka ocorre quando o corpo já não exige ar para manter-se. A finalidade da respiração consiste em expelir dióxido de carbono dos pulmões e absorver oxigênio. Nos exercícios de pranayama, ela é utilizada para gerar um estado de equilíbrio físico, estado no qual a atividade corpórea da inspiração e expiração já não é requerida para manter o organismo em condição de equilíbrio. Quando se supera a necessidade de respirar, as batidas do coração se desaceleram e depois cessam por completo.
Há um vínculo sutil por meio da medula oblonga, entre respiração e ritmo cardíaco. Quando a primeira deixa de ser necessária, o segundo, como dissemos, vai diminuindo até parar. Entre esses dois fenômenos, respiração e ritmo cardíaco por um lado, percepção sensorial por outro, existe mesmo uma ligação íntima. A energia dos sentidos, como do corpo todo, se descontrai e recua, o que também acontece em menor escala durante o sono. Quem dorme pode ser chamado em altos brados e até sacudido, antes de se dar conta de que o estão solicitando. Esse envolvimento atenuado com a realidade objetiva ocorre porque durante o sono a energia se retrai parcialmente do corpo e dos telefones dos sentidos, tal como a tartaruga encolhe a cabeça e os membros para dentro da carapaça. Só quando os telefones dos sentidos são postos fora do gancho é que a mente pode se absorver inteira no mundo interior da meditação. A energia dos nervos motores também tem de ser recolhida, o que acontece naturalmente à medida que os sentidos vão se aquietando. E continuamos o mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.